Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Rogério Marinho agradeceu pelo apoio que recebeu da população na disputa pela presidência do Senado. O senador disse: "Esperamos sinceramente que a pauta que nós apresentamos e que aparentemente foi incorporada pelo nosso adversário em seu discurso do dia de hoje possa ser colocada em prática. Defesa da liberdade, das prerrogativas do parlamento, da independência e separação entre os poderes, a volta à normalidade democrática, para que todos os brasileiros possam, de fato e de verdade, se sentirem livres em um país em que se respeita o livre-arbítrio e a opinião das pessoas. Que nós possamos nos expressar, falar, dizer o que pensamos sem precisar ficar amedrontados." Marinho disse: "Mais do que nunca, o Brasil precisa de pacificação. O Brasil precisa que cada um de nós cumpra a sua missão. E a nós cabe, aqui no Parlamento, fazermos a nossa parte." Ao longo dos 2 anos de seu mandato à frente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco se omitiu na defesa das prerrogativas dos parlamentares, assim como na defesa do próprio legislativo, contra as intromissões de outros poderes, e nada fez pela defesa dos direitos e liberdades fundamentais. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Durante o primeiro mandato de Pacheco, cerca de 60 pedidos de impeachment ficaram sem qualquer análise. Desde o início desta legislatura, 3 novos pedidos já foram protocolados e possivelmente terão o mesmo destino. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há 19 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Eu quero agradecer a todos aqueles que no dia de hoje estiveram assistindo, e se mobilizaram, buscaram sensibilizar os seus representantes por todo o Brasil, nos diversos estados da federação, para que nós tivéssemos um resultado diferente. Felizmente, nós vimos que há uma continuidade dessa administração que havia terminado. E nós esperamos sinceramente que a pauta que nós apresentamos e que aparentemente foi incorporada pelo nosso adversário no seu discurso no dia de hoje, possa ser colocada em prática. Em defesa da liberdade, das prerrogativas do parlamento, da independência e separação dos poderes, da volta à normalidade democrática, para que todos os brasileiros possam, de fato e de verdade, se sentirem livres num país em que se respeita o livre-arbítrio e a opinião das pessoas. Que nós possamos
nos expressar, falar, dizer o que pensamos, sem precisar ficar amedrontados olhando por cima do ombro. Mais do que nunca, o Brasil precisa de pacificação. O Brasil precisa que cada um de nós cumpra a sua missão. E a nós cabe aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado da República, fazermos a nossa parte, fiscalizarmos esse governo, de acompanharmos as ações que serão empreendidas, de defender e fortalecer esse legado que foi deixado pelo governo do presidente Bolsonaro, até pelo presidente Temer, defender valores que são caros à família brasileira, valores que fazem com que nós sejamos o que nós somos, pessoas que creem em Deus, pessoas que respeitam a sua família, pessoas que querem um Brasil próspero, um Brasil mais igual, um Brasil em que as pessoas possam empreender, edificar, construir os seus lares, as suas famílias, cuidarem das suas vidas livremente. E vamos nos reservar para as lutas que virão no futuro. Nós estaremos aqui fazendo a nossa parte, com a bandeira erguida, olhando nos olhos das pessoas, com a consciência do dever cumprido e com a coragem que o apoio que cada um de vocês nos deu só se fortalece. Podem contar conosco, como nós contamos com vocês. Fique com Deus, um beijo e vamos à luta. Tenho votado contrário aos aumentos e tenho registrado a razão. Pela razão da forma como os assuntos têm chegado aqui no Senado Federal. Não há problema nenhum, categorias que tenham justificativas requererem o seu aumento. Há indexação em diversas categorias, a indexação na economia pela inflação, desde do plano de saúde, escola particular, categorias sindicais, desde que seja justificável. O que me espanta é a gente chegar no apagar das luzes, no descortinar, no fechamento da cortina do recesso e votar às pressas esses projetos que poderiam ser discutidos, porque as pessoas têm que entender as razões desses aumentos, porque senão entra tudo no mesmo bolo, numa farra, e não é isso. Tem categorias que fazem jus a esses reajustes. Agora, especificamente quanto o salário dos membros do STF. A gente está votando o aumento desse salário sem antes discutir, que está lá adormecido na CCJ, os supersalários, que a Câmara já aprovou o fim dos supersalários e adormece na CCJ. Inclusive havia um compromisso, espero que exista ainda, da gente avançá-lo com relação, inclusive, ao quinquênio, que não avançou. E a gente tinha um compromisso de aprovar o fim dos supersalários. Então vamos discutir aqui agora se realmente é devida essa atualização do salário dos ministros do STF, sem antes discutir o fim dos supersalários, porque a maioria e muitos recebem contra-cheques acima do teto, muito acima do teto. E não são poucos, repito, muito acima do teto. E a gente está aqui aprovando o aumento para os ministros do STF sem fazer o dever de casa, sem votar o fim dos supersalários. Uma coisa deveria estar ligada à outra, porque não há poder, senador Girão, que se sobrepõe a outro, nem na remuneração, porque aqui não há supersalário. Na Câmara, os deputados não recebem supersalários. Outras categorias, defensoria pública, não recebem supersalários. Mas os ministros do STF recebem. A Câmara fez sua parte, votou, chegou no Senado. Temos que fazer aqui a nossa parte. Uma coisa deveria estar ligada à outra. O meu não é contra a forma, repito, e digo por quê. Se eles estão querendo um aumento
porque tem acumulado funções, me parece que está acumulando função legislativa, que é o ponto que chegamos hoje, aonde o Judiciário decide, por exemplo, sobre a PEC, que a gente vem aqui no Senado Federal, na CCJ, travando os nossos debates democráticos, que está lá a Câmara até agora discutindo. E vem o senador Gilmar Mendes e dá na canetada, passando por cima de 81 senadores de 513 deputados. E nós estamos assistindo e ainda vamos dar um aumento. Por quê? Por acúmulo de função? Quadrado, respeitem esse Senado Federal. Nós precisamos dar o respeito, porque do jeito que está insustentável. As prerrogativas parlamentares estão sendo violadas. O direito de fala do parlamentar e agora a sua função maior, a sua razão de existir, que é legislar. Nós hoje, daqui a pouco, vamos aqui convalidar, senador Girão, a decisão do ministro, do senador Gilmar Mendes. Vamos convalidar aqui, dizer, toda a razão, 70 bi para o Bolsa Família. E todo o trabalho que a gente estava fazendo na CCJ, todo o trabalho que está sendo feito, a discussão na Câmara. Então, me desculpem, mas sou contrário e digo a razão. Primeiro vamos votar o fim do super salário, para depois poder equiparar, para que nenhum poder se sobreponha nem nas suas funções e nem na